aí, gente, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bem, hoje a nossa videoaula vai ser a continuidade da nossa videoaula passada, tá certo? Onde nós trabalhamos alguns aspectos de radicais, né? Como multiplicação e divisão de radicais. Hoje nós daremos início a um novo procedimento que nós vamos aprender. Esse procedimento é extremamente importante. E eu vou dizer o porquê. Vão haver problemas no ensino médio que vocês vão se deparar e vocês terão que ter um conhecimento sobre racionalização de denominadores. Quando eu falo racionalização, você se lembra de raiz quadrada, né? De um radical, porque a gente tem trabalhado com racionalização. Só que agora vocês vão ver nos denominadores. E para que a gente possa ter noção disso, a gente deve ter um conhecimento bem básico sobre frações, tá certo? Mas qual é o conhecimento que eu gostaria que vocês tivessem agora? De produtos notáveis, tá certo? Então, se você não tem um bom conhecimento de produtos notáveis, nós vamos rever isso agora, mas eu espero que você possa rever antes sobre esses produtos notáveis, tá certo? Principalmente do produto da soma pela diferença. Se você colocar, produto da soma pela diferença, você vai ver vários exemplos, tá certo? Beleza. Vamos aqui para o nosso primeiro caso de racionalização de denominadores. Quando eu falo em racionalizar um denominador, eu me refiro a retirar a raiz que existe no denominador, tá certo? Então, esse é o meu conceito inicial que eu gostaria que vocês entendessem. Então, vamos no nosso primeiro caso. No primeiro caso, nós vamos estudar é o mais simples. É quando há um radical no denominador. Então, como você pode ver aqui, ó, eu tenho um radical aqui, não tenho não? O meu raiz de 2. Então, quando isso acontecer, eu vou repetir aqui. 1 raiz de 2. Eu devo eliminar esse meu raiz de 2, tá certo? Do meu denominador. Beleza, Saul, tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso? É bem simples, tá certo? A gente vai multiplicar o nosso denominador pelo mesmo radical, que no caso é o quê? Raiz de 2, tá bom? Só que na matemática, tudo é equilíbrio. Se eu multiplico embaixo, eu também vou multiplicar em cima. Então, eu multiplico aqui por raiz de 2 também, tá certo? Aí aqui eu faço a nossa multiplicação, né? Vocês sabem multiplicar frações, né? É o de cima com o de cima. Deixa eu até... caneta aqui falhando, ok. E o de baixo com o de baixo. De baixo com o de baixo. Beleza? Então, vamos lá. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Concorda? Deu raiz de 2 aqui embaixo. E aqui embaixo, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente pode escrever isso aqui como raiz de 2 ao quadrado. Tá certo? Depois eu vou mostrar um método muito mais simples do que esse, obviamente. Então, ó, quem é o meu índice que está bem aqui? Vocês concordam comigo que é 2, porque é uma raiz quadrada? Então, eu posso cancelar esse meu índice do raiz de 2 com o meu expoente, não posso não? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, a minha resposta é raiz de 2. Gente, toda vez que vocês verem dois radicais iguais, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Se você ver raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Se você ver raiz de 5 vezes raiz de 5, dá 5. Basta você fazer o quê? Tira a raiz e coloca o número que está dentro dela, tá certo? Então, aqui vai ficar 2. Pronto, acabei aqui. Saul, beleza, tu falou que não podia ter radical aí. E por que tem esse raiz de 2 aqui? Gente, não pode ter radical no meu denominador. No meu numerador, não existe problema nisso, tá certo? Então, eu acabei aqui, ó. Bem simples, né? Então, 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Bem, vamos para o próximo exemplo. Aqui vocês vão ver bem na prática, ó. Aqui eu tenho raiz de 3 sobre raiz de 2. E eu tenho que multiplicar por quanto? Tenho que multiplicar por raiz de 3? Não, não tenho, né? Tenho que multiplicar por raiz de quanto? Raiz de 2, né? Então, vou pegar aqui uma caneta de outra cor para a gente colocar aqui para mostrar que a gente está racionalizando.
raiz de 2 vezes raiz de 2. E daqui eu faço, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, eu vou utilizar agora outro método para vocês verem como eu estou certo desse mesmo jeito. Presta atenção. Lembra quando a gente tinha multiplicação de raízes do mesmo índice? Eu repito a minha raiz e multiplico os meus fatores, que são os meus radicais. 2 vezes 2, concorda? Não era assim que eu fazia? Estava mostrando para vocês na aula anterior. E aqui da mesma forma, né? Ó, raiz, porque o índice é o mesmo, ó, que é 2, que é 2, que é 2 e que é 2. Então vai ficar 3 vezes 2, tá certo? Então vamos lá. Raiz de 3 vezes 2 dá raiz de 6, beleza? 2 vezes 2 dá raiz de 4. Tranquilo, galera? Só que eu pergunto para vocês, não tirou a raiz daqui não? Tirei sim. Quanto é raiz de 4? Não é 2, não? Então, vai ficar raiz de 6 sobre 2. Morreu Maria Preá. Então, aqui a nossa resposta é raiz de 6 sobre 2. Encerrado, beleza? Então, esse é para fazer o nosso primeiro caso. É quando eu tenho um único radical no meu denominador, tá certo? Bem, vamos agora melhorar as coisas, né? Engrossar um pouquinho o caldo. Agora, eu tenho o meu segundo caso. No segundo caso, eu tenho uma adição ou subtração com radicais no denominador. E é por isso que eu preciso que vocês tenham conhecimento sobre produtos notáveis. Por exemplo, aqui eu tenho uma adição no meu denominador, concorda? Então, o que é que eu vou fazer? Gente, lembra que no primeiro caso a gente multiplicava pela raiz e aí a nossa raiz sumia? Então, aqui nós vamos multiplicar por uma coisa que eu chamo de conjugado. O conjugado nada mais é do que o número, só que negativo, tá certo? Então, vamos ver como é que isso se aplica na prática. Ó, eu vou pegar aqui os meus números, tá certo? O raiz de 2 sobre o raiz de 2 mais raiz de 3. Mais raiz de 3. Aqui o meu numerador é 1, né? E vou multiplicar por quem? Vou multiplicar pelo o meu conjugado. Quem é o meu conjugado? É o meu número aqui de baixo, só que agora negativo. Beleza? Pronto. E aqui, se eu multiplico embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima, né? Como é uma multiplicação, você pode botar aqui parênteses, tá certo? Ó, só por questão de organização, não é obrigado não. Mas eu gosto de colocar. Beleza? Vamos lá. Ó, se eu for multiplicar 1, aqui, vamos multiplicar primeiro o numerador. 1 vezes raiz de 2. Lembrando que aqui, né, ó, eu tenho que fazer um distributivo, ó. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. 1 vezes menos raiz de 3. Dá menos raiz de 3. E existe problema estar aqui no meu numerador? Não, nenhum problema. Beleza? Agora vamos lá para os denominadores. Primeiro eu vou multiplicar o 2, tá certo? Por todo mundo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Ou raiz de 4, né? Vou botar raiz de 2 ao quadrado. Quero testar vocês. Ao quadrado. Raiz de 2 vezes menos raiz de 3. A gente viu na anterior que raiz de 2 vezes raiz de 3 dava raiz de 6. Aqui, então, vai ficar menos raiz de 6, né? Beleza? Agora vamos para o raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá mais raiz de 6, né? E aqui, raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos raiz de 3 ao quadrado. Espero que esteja dando para ver aí, é que eu tive que espremer aqui um pouquinho, tá certo? Então, dá menos raiz de 3 ao quadrado, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou fazer, ó, raiz de 2 menos raiz de 3 no meu numerador. E no meu denominador, ó, presta atenção que é interessante. Menos raiz de 6 mais raiz de 6 vai dar 0, né? Porque um é positivo e o outro é negativo. Tá bom? Se você perceber, esse aqui é o produto da soma pela subtração. Por isso que o membro do meio some e os únicos que ficam são o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. Bem simples. Então, ó, raiz de 2 elevado ao quadrado. Lembra que eu falava que o 2 saía da minha raiz? Porque o índice é o mesmo do meu expoente. Então, fica somente o 2. Tá certo? Menos raiz de 3 ao quadrado. O índice é o mesmo do expoente. Então, fica só 3. Aí, aqui eu vou fazer, ó. Bem simples. Raiz de 2 menos raiz de 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então, vou botar o menos bem aqui, ó. Tá certo? Botei aqui na frente. Menos 1. Isso daqui dividido por 1, só eu repetir, né? Ó. Não posso esquecer o menos. Menos raiz de 2 menos raiz de 3. Beleza? Pronto. Eu eliminei o meu denominador, né? A minha raiz. Aí, galera, o livro de vocês não mostra dessa forma. Como é que ele mostra? Eu vou mostrar esse método aqui, ó. Ele pega esse sinal, que é como se tivesse menos 1 aqui, e multiplica tanto o primeiro quanto o teu segundo termo. Faz uma distributiva, ó. Menos com mais, dá menos. Dá pra cá. Então, dá menos raiz de 2. Menos raiz de 2. Menos com menos, dá mais. Mais raiz de 3. Isso daqui eu posso organizar e escrever como 3, raiz de 3, menos raiz de 2. É a mesma coisa, certo? O livro deixa assim, por isso que eu optei por deixar assim e explicar como fazer, tá beleza? Então, ó, agora nós vamos fazer do método mais prático. Aqui eu só quis mostrar como é que se chega, como é que você vai aí à luta, né, para chegar nesse ponto. Agora eu vou mostrar do método mais prático. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho agora raiz de 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Ó, agora aqui o número é negativo. Então, vou multiplicar por quem? Repetir aqui, ó. Raiz de 3 menos raiz de 2. Aqui vai ficar raiz de 2, né? Bem, eu vou multiplicar aqui esse meu número pelo conjugado. O conjugado eu só mudo quem? Mudo somente o sinal. Concorda? Porque aqui o meu número vai ficar o produto da soma pela diferença, tá certo? De 3 mais raiz de 2. Não esquece de fazer jogo de sinal, beleza? Vamos lá. Vou começar por onde? Vamos começar por cima, ó. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Então, ó, vai ficar raiz de 2. Vou fazer passo a passo. Vezes raiz de 3. Ficou o primeiro termo, quando eu fiz a minha distributiva aqui, ó. Fazer com o segundo. Mais com mais dá mais. Então, vai ficar raiz de 2 vezes o meu raiz de 2, tá certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Beleza? Dividido, ó. Isso daqui, né, o produto da soma pela diferença. Presta atenção, que essa minha estratégia é para ficar as coisas muito mais fáceis na tua vida. Então, você vai elevar ao quadrado o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Raiz de 3. Então, você vai elevar ele ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, que eu já sei que vai dar 3, né? Beleza? Menos o segundo termo ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos o segundo termo ao quadrado. Então, o segundo termo é quem? Raiz de 2. Olha como as coisas vão ficar mais fáceis. Então, vou botar aqui, né? É igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso escrever assim, ó. Raiz de 2 vezes 3, concorda? Estou fazendo passo a passo. Se você quiser botar direto raiz de 6, pode botar. Mas aqui vai ficar raiz de 2 vezes 2. Concorda? Dividido por raiz de 3 ao quadrado, já disse que dava 3, né? Raiz de 2 ao quadrado. Lembrando que eu só faço isso, ó, porque o índice é igual ao meu expoente, beleza? Assim como eu também faço aqui. Então, menos 2, tá bom? Então, em cima vai ficar raiz de 6 mais raiz de 4, que a gente já tem uma ideia de quanto é, dividido por 1. 3 menos 2 dá 1. Então, vai ficar raiz de 6. Raiz de 4 é 2. Isso tudo aqui dividido por 1 dá raiz de 6 mais 2, né?
Então, acabamos aqui. Beleza? Tudo bem, Saul. Mas por que, cara, que tu não multiplica pelo sinal negativo aqui? Galera, quando isso acontecer, o meu número só vai se prolongar. Ele não vai se cancelar. Depois eu vou passar uma videoaula explicando por que isso acontece, tá certo? Mas enquanto isso, vamos para a próxima. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente se adaptar. Percebam só. Os meus primeiros exemplos aqui, trouxe para vocês, ó, primeiramente, esse tipo de exemplo da multiplicação de radicais. Se eu fizesse aqui, raiz de 3 vezes o meu raiz de 10. Como o índice é o mesmo, eu repito a minha raiz, multiplico os meus radicais. 3 vezes 10 dá 30. Raiz de 30. Pronto. Acabei aqui. Relembrando alguns conceitos passados, tá certo? Eu aconselho que vocês pausem um momento o vídeo, copiem isso, tá certo? E tentem fazer esses tipos de questões aqui, ó. Tudo isso aqui é multiplicação de radicais, tá certo? Da mesma forma com o exemplo 2, ó. No exemplo 2, ele quer o perímetro e a área da região retangular. Então, tentem fazer, tá certo? Para que nós possamos depois realizar. Isso aqui são só exemplos, não tem no livro de vocês, mas eu achei interessante porque eu quero capacitar vocês cada vez mais, tá bom? Tentem fazer primeiro, depois vai ser postado um vídeo como resolver. Ou pode ser até usado no Tira Dúvida também para vocês, tá certo? Bem, agora vamos para esses exemplos aqui. Vamos fazer esses exemplos, tá certo? Eu vou fazer aqui esse exemplo 3. Vou deixar alguns para vocês, tá bom? E depois a gente vai fazendo. Ó, aqui, por exemplo, o meu radical é o 2 raiz de 5. Eu tenho que multiplicar por 2 raiz de 5? Não, eu não tenho. Eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar esse meu número por raiz de 5. Então, vai ficar 20 sobre 2 raiz de 5 vezes... Aí eu multiplico tanto por raiz de 5 embaixo, quanto por raiz de 5 em cima, beleza? Aí daqui a gente vem, ó. 20 vezes raiz de 5 dá 20 raiz de 5. Sem nenhum problema. Dividido por... Ó, lembra quando era raiz de 5 vezes raiz de 5? Quanto é que dava? 5, né? Então vai ficar 2 vezes 5, beleza? 2 vezes 5 a gente sabe que dá quanto? Dá 10, né? Então vai ficar 20 raiz de 5 sobre 10. Aí 20 dividido por 10, né? Dá 2. Então fica somente 2 raiz de 5. Então essa é a nossa resposta. 2 raiz de 5. Simples, né? Eliminei o meu denominador, que era o meu radical, tá bom? Então, ó, para vocês aí tentarem fazer em casa, ó, 3 raiz de 6 e o 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Além dos exercícios do livro, né? Beleza? No exemplo 4, galera, eu já tenho, ó, 1 sobre 3 menos raiz de 6 e essa daqui, esse exemplo, tá certo? Eu vou fazer, primeiramente, na verdade eu vou fazer esse exemplo e vou deixar isso para vocês que é mais simples. Primeira coisa que eu faço aqui é multiplicar pelo conjugado. Então, vamos multiplicar aqui por embaixo, raiz de 5 menos raiz de 3. E em cima eu vou multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 3, tá bom? Então, quando eu realizar essa minha multiplicação, ó, fazer cada termo. Vou botar aqui um parênteses para organizar. Quanto mais organizado, melhor. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. 2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Eu não posso subtrair, né? Porque os meus radicais são diferentes. Olha a estratégia, olha a estratégia. Quem é o primeiro termo? Raiz de 5. É o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro termo. Escreve isso daí, escreve no teu caderno. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Toda vez que tiver
um produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar raiz de 5 ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Então, em cima, vai ficar 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3, concorda? Dividido por raiz de 5 ao quadrado dá 5. Né? Lembra? Mesma estratégia. De novo. Esse 2 vai embora com esse 2. Então, 5 menos, né? Que é o sinal daqui mesmo. Aqui da mesma forma. Ó, quadrado. Bruco. Bruco. Então, sobra somente o 3. Então, vai ficar 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. 5 menos 3 dá 2. Agora, gente, prestem atenção. Como todo mundo está sendo dividido por 2, eu posso escrever isso aqui dessa seguinte forma. 2 raiz de 5 dividido por 2, tá certo? Menos 2 raiz de 3 dividido por 2. É a mesma coisa, tá certo? Que eu posso escrever. Posso escrever assim, não tem nenhum problema. Aí, ó, presta atenção como vai ser bonito. Esse 2 vai embora com esse 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Como ele está multiplicando, né, não tem problema nenhum, tá bom? Aí você pode dividir normalmente, sem nenhum problema. Sobrou quem do primeiro termo? Raiz de 5. Basicamente, o que eu fiz aqui foi 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Menos, aqui também. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tá aqui a sua resposta final. Você não pode mais sair daqui, né? Então, acabei aqui. Beleza? Tentem fazer esses exemplos que eu estou mostrando para vocês em casa. É importante que vocês treinem. Eu vou cobrar esses exemplos na nossa correção, tá certo? Nosso tira dúvida. Aí tudo que é dúvida que vocês tiverem, a gente vai esclarecendo, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero também que tenham aprendido, tá certo? Não deixem de realizar as atividades e até a próxima, galera. Um forte abraço.